A paz do Senhor Jesus, vencedores por Cristo, tudo bem? Hoje nós estamos aqui começando essa série de entrevista nesse podcast aqui no Instituto MPEV e hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso presbítero Rodrigo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, Rodrigo. Renato, meu amigo, pastor, Deus abençoe toda a equipe Vencedores por Cristo. É um prazer ter sido convidado para conversarmos sobre temas relevantes, né? Temas que estamos precisando com urgência ser tratados e para nós vai ser uma satisfação maravilhosa. Obrigado por ser o primeiro, né, dessa série. Espero não estragar, não dizer muita heresia, né, por aqui. Não, então, show heresia. Mas brincadeiras à parte, obrigado. É uma honra estar com vocês aqui. Por certo, nós teremos um tempo muito proveitoso aqui de estudo bíblico, de palavra de Deus e seremos muito edificados. Amém. O Rodrigo é um grande expositor da palavra de Deus, um grande pregador, amigo nosso, crente fiel, esposo, idôneo, então é uma satisfação recebê-lo. Você que está nos assistindo, já vai lá no nosso Instagram, segue a nossa página, é uma página de evangelismo, exposição bíblica. Você que precisa, nós temos diariamente devocionais, então eu te convido você a seguir a nossa página. Hoje nós vamos começar essa série, esse bate-papo de entrevista com o tema cristianismo contemporâneo. Rodrigo, nós estamos vivendo um tempo que um aumento muito grande e isso é muito satisfatório da tecnologia, tá? Mas se nós pensarmos em um pouquinho lá atrás, vai uns 20 anos, né? Eu acho que você tem o quê? Uns 20 34. anos de 34 anos de idade. Mesma idade de crente, né? Desde berço evangélico. Se você fizesse uma retrospectiva hoje, vamos dizer ali numa faixa etária dos seus 5, 7 anos de idade, como que era a igreja no seu tempo? Como que se via a oração? Como que se via o jejum, a exposição bíblica nesse tempo? Bom, eu tenho lembranças ótimas, né? Primeiro porque a gente sempre foi de uma família muito humilde, né? Congregávamos ali no Parque Primavera, então a gente descia o morro, literalmente, a igreja era na Baixada, lá embaixo, e a gente descia o morro. E qual era a característica da congregação do Parque Primavera, nessa idade que você disse, que eu tenho lembrança de 8, 9 anos, era a oração mesmo, Renato. A minha mãe descia comigo e com meu irmão do meio, né? Éramos só nós dois na época, e a gente descia como? O Primavera sempre foi conhecido por ter muito barro, né? Então a gente descia aquelas ruas do Primavera, o morro mesmo, literalmente. Era quase descer na casa do oleiro. Exatamente, é isso mesmo. E eu tenho uma lembrança que as irmãs desciam segurando o sapato na mão para não sujar de barro. E uma característica impressionante era sempre o lencinho para colocar no chão rústico da congregação do Parque Primavera. E tirávamos longos períodos de oração, 1 hora de oração. Os irmãos costumavam chegar 1 hora antes do culto. Nós tínhamos idosos na época da igreja que oravam 1h30. Então a minha lembrança de infância e adolescência na congregação que eu cresci é uma lembrança de piedade, de oração, de um povo que valorizava o círculo de oração. E isso não era algo custoso, parece que não era algo que... Era prazeroso. As pessoas tinham prazer de estar na igreja orando, né? Eu me lembro também dos cultos de Santa Ceia. No meio dos cultos a gente tem lembranças claras do pastor José Ferreira, que era o nome dele, e todo culto de ceia, ele, depois dos louvores e da devocional da palavra de Deus, todo o povo orava meia hora no culto de ceia, pedindo perdão pelos pecados, né? Por ser um culto de Santa Ceia, arrependimento. Então, latente assim, de uma forma muito forte, oração. Oração sempre foi um pilar muito grande da Assembleia de Deus. Oração envolvida em jejum. Exatamente. Na questão do jejum, a gente, nesse período, era muito incentivado a jejuar. E o jejum que nós fazíamos era um jejum que eu acredito que era o jejum bíblico, né? Se tratando da gente valorizar o pentecostalismo clássico, né, que tem como pilar oração e palavra, e dentro da questão da oração nós tínhamos o jejum que eu acho que é o jejum correto,
que não era aquele jejum para você galgar coisas, mas que era o jejum para te aproximar de Deus, né? É interessante que no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, Paulo ele vai fazer Paulo não, melhor dizendo, os discípulos, né? Porque a questão aí, Paulo ainda não tinha se convertido, mas os discípulos, eles disseram, nós vamos nos separar para o ministério da oração e da palavra, porque esse é um grande pilar. É igual você está nos relatando a respeito do que uns 20 anos, 25 anos atrás 25 aí, anos. E hoje nós temos aquela referência das irmãs do Cocó. Exatamente. Né? Aquelas irmãs do círculo de oração. Irmãs que entravam em oração, entravam em jejum, a igreja. Então, assim, era algo diferente do que nós vivemos hoje. Muito. Hoje parece que a oração e jejum, ele parece uma pastelaria. Você pede e Deus tem que te obedecer, te dando. Hoje parece que é mais com o intuito de ter um benefício e não de ter relacionamento. Eu acho que a geração atual, e infelizmente os que cresceram conosco, né, eles se acomodaram muito, e a gente brinca, né, em algumas conversas com pregadores, que nós estamos vivendo a geração fast food, né, que é aquela que entra no drive-thru, pede o lanche que ele quer e o lanche já vem pronto, você não tem o trabalho de fazer, de preparar. Então a gente faz essa ponte, né, essa colaboração aí para ilustrar como está a nossa geração, uma geração que vai até a presença de Deus para ter alguma coisa, mas não se aproxima de Deus para se relacionar com Ele, né? Então, voltando naquela questão da oração, eu me lembro também, falando do culto de ceia, né, que o temor era tão grande referente à oração e a jejum, que as irmãs do círculo de oração, e eu me lembro muito bem, a nossa irmã Mercedes, né, saudosa irmã Mercedes, a mãe do meu pai na fé, o pastor Hilton. A gente chegava na igreja, nós jovens, né, e a gente jogava bola, essa coisa tudo, não que seja pecado, mas a gente dizendo do zelo, né? E as irmãs, só para a gente distrair um pouco aqui, nós ajoelhávamos e a irmã já falava, confessa! Confessa, lembra de confessar o pecado, mas eu tirando a parte boa disso, Renato, era que nós fomos ensinados o que realmente significava oração. A oração, ela não é uma sala de pedidos. Eu tenho medo, Renato, hoje das nossas campanhas de oração com temas, uma carta para Deus, né? Porque a gente vai para o intuito dessa campanha apenas no intuito de pedido, de socorro. E eu sei que muita gente na igreja está precisando de um socorro. Só que se a gente listar como deve ser uma oração correta, a oração começa com o pedido de pecados, né? Eu aprendi assim, sim. Rodrigo, quando você ajoelhar para orar, peça primeiramente perdão para dos seus pecados. Segundo, adore a Deus por quem Ele é, orando. Sim. Terceiro, ore pela sua comunidade, pela igreja que você participa. Sim. Dentro dessa comunidade, ore pela sua família. E no último estágio, peça por você. Porque é interessante que a oração, ela é via de relacionamento. Sim. Né? Então eu oro para me relacionar. Eu não oro simplesmente para chegar e fazer um pedido como se Deus fosse ali algum garçom. Exatamente. A oração ela é via de relacionamento com quem pode, né, fazer alguma coisa, se esconder no esconderijo do Altíssimo, estar sensível a ouvir a voz de Deus. Falando sobre oração, eu cresci no meio evangélico ali, fui aos pés do Senhor aos 11 anos, e minha mãe na fé, às vezes eu ia na casa dela e quando eu chegava ela estava orando. Eu não ia embora. Sim. Eu não ia embora. Eu pegava, me ajoelhava ao lado dela e nós ficávamos em oração. Então ela orava sempre ao meio-dia, sempre às 3 da tarde, sempre às 6 da noite. Então às vezes eu ia nesses horários e eu encontrava orando. E eu orava também. E eu aprendi muito isso. Eu cresci espiritualmente através dessas irmãs que me incentivaram a oração. E qual que é a minha preocupação referente a isso que nós estamos vivendo hoje, a esse cristianismo contemporâneo, que parece que a oração está perdendo o seu efeito,
né? Nós não temos a oração como via de relacionamento hoje. Sim. Então, assim, ao seu modo de ver, o que nós estamos perdendo quando nós deixamos de orar? Quando nós deixamos de orar, eu posso dizer com total certeza, você perdeu todo o seu relacionamento com Deus. Não há relacionamento com Deus sem oração. É como se fosse um casamento, né? Não tem como você viver dentro de uma mesma casa sem... Você nota que até uma pessoa deficiente da fala, ou deficiente, os surdos, né? Eles se comunicam de alguma forma. Não há vida, não há relacionamento sem diálogo. Um crente que não ora, ele está fadado, infelizmente, à morte espiritual. Um crente que não ora, ele não tem direcionamento. Renato, nós vivemos um tempo hoje que as pessoas não oram para procurar um emprego, não oram para namorar, não oram para casar, não oram para comprar um veículo, não oram para mudar de igreja, não oram para ver se Deus deseja que ele seja um líder de departamento. Nós hoje... Tenho visto muito isso. Nós achamos que somos donos da nossa própria vida. E nós não somos donos da nossa própria vida. O dono da nossa vida ainda é o Senhor. Amém. Ainda Amém. é o nosso Deus. Amém. Então, todas as decisões da nossa vida precisam ser pautadas em oração. Sem oração, nós estamos fadados a fracassar. Hoje, nós estamos vivendo uma geração fraca. Por quê? Porque é uma geração que não ora. Renato, você é líder de jovens e eu também sou líder de jovens. Fui líder 6 anos na congregação e já estou 4 anos liderando uma regional. O que eu noto é que os erros mais gritantes dos jovens são erros por falta de orientação do Senhor. São erros porque o jovem não procura o líder para me ajuda em oração, porque eu vou tomar uma decisão. Acaba expondo isso em redes sociais. Exatamente. Buscando com quem não tem uma base. A preocupação hoje, principalmente dos jovens, é que muitos não têm buscado esse aconselhamento com pessoas espirituais. Exatamente. Pessoas que oram. Por exemplo, eu não posso pedir um aconselhamento por alguém que não tem uma maturidade espiritual. Quando Paulo ele chega ali a uma igreja, um certo dia a igreja de Corinto, o que ele vai dizer? Vocês são carnais. Exatamente. Ainda que tivesse todos os dons. Então, como é que eu vou pedir oração? Como é que eu vou me aconselhar com alguém que não tem maturidade? Sim. Qual que é o fim disso? É o fracasso. A minha esposa, ela tá aqui com a gente hoje, e às vezes a gente recebe alguns jovens que estão namorando, querem casar, e querem alguns conselhos, e acabam procurando a gente, talvez pela flexibilidade Sim. do líder ser um pouco mais flexível, Sim. e não que o pastor dele não seja, longe disso. É que nós estamos mais próximos. Mais próximo, e às vezes o jovem acaba tendo um pouco mais de medo do pastor, né? Isso. Será que eu posso falar com ele e tal? E, na verdade, o pastor ali é um amigão dele, mas a ponte dele às vezes é o líder, é o né? líder, isso mesmo. E alguns casais que eu recebo de namorados, e a gente sempre fala, vocês têm que orar no namoro de vocês, sabe? Vocês precisam ter um relacionamento de oração. O Renato, eu louvo a Deus pelo meu sogro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu e a minha esposa, para nós namorarmos, nós oramos 80 dias. Pensa. De madrugada. Todos os dias nós levantávamos ininterruptos às 3 horas da manhã para Deus confirmar primeiro o nosso namoro. Depois de namorados, nós precisamos orar para noivar, porque o meu sogro sempre foi um homem muito duro, né? Com a família, talvez pela criação que ele teve, mas eu louvo a Deus porque Deus prepara as pessoas certas no momento certo. E eu acredito que hoje o meu casamento é uma grande bênção, porque nós começamos oramos bastante, né? Para que Deus pudesse nos guiar, nos orientar, para que Deus falasse conosco se realmente ela era a pessoa que Ele tinha preparado para mim, se eu era a pessoa que Deus tinha preparado para ela. E Deus foi confirmando isso em profecias, nos cultos, lugares que eu ia pregar. Aquela oração, meu filho, que você fez pela madrugada, e só nós dois sabíamos desse propósito, né? E hoje você tem um casamento abençoado. Eu lembro um certo dia eu vendo até uma pregação do pastor Silas. Sim. E ele dizia que o sogro dele era muito rígido. Uhum. Mas olha a potência que ele é hoje. Exatamente. Eu acho que tudo que é baseado em oração, aconselhamento Sim. de pessoas espirituais, como você está dizendo que
que teve, né? Você tem um reflexo hoje, sim, você tem um casamento abençoado, você tem um ministério abençoado, você tem uma vida abençoada, seus filhos, né, que virão aí depois de seus netos, eles vão ter essa mesma base, tende a seguir a, sim, mesma linha. E qual que é a linha que nós estamos querendo deixar para esse cristianismo contemporâneo? A oração, ela ainda continua sendo a base de tudo. Né? É certo que os discípulos, eles não vão dizer que primeiro vem a palavra, sim, e depois a oração, não. Primeiro vem a oração para depois vir a palavra, porque, sim, se eu não oro, como é que eu me levanto diante de alguém para falar no nome de Cristo? Exatamente. A oração nos traz credibilidade diante de Deus. E outra coisa, Renato, que é interessante é que o próprio Jesus, todos os milagres de Jesus foram realizados por intermédio de oração. Nenhum milagre que você vai ver que Jesus operou, ele antes não orou. Você vai sempre ver, ele desceu do monte, ele estava em oração. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, a palavra de Deus fala que ele pediu ao Pai para que o Pai o ouvisse. Interessante, né? Jesus precisava orar. O próprio mestre, né? O próprio mestre Jesus nos ensinou que todo milagre que foi feito porque antes ele falou com o Pai. Qualquer coisa, não dá mais para nós fugirmos dessa realidade. É tão especial esse podcast aqui, para quem vai acompanhar esse bate-papo, eu preciso dizer isso. Eu posso dizer uma palavra forte, sim, aqui? Com certeza. Está preparado aí? Profeta que não ora é falso profeta. Aí, ó, dois já caíram aqui, ó. Aleluia, mas no poder. Profeta que não ora é falso profeta. Pastor que não ora é falso pastor. Líder que não ora é falso líder. Porque a nossa liderança maior, que é Jesus Cristo, ele nos ensinou a orar. E é interessante que você falando isso, de não ser de Deus, porque se alguém fala no nome de Deus, é porque ele tende a ter um relacionamento, exatamente, com Deus. Porque senão vira essa bagunça, isso, que nós estamos vivendo. Exatamente. Às vezes eu acompanho alguns vídeos pelo Instagram, eles me mandam, e é umas coisas absurdas o que está, exatamente, acontecendo. Outro dia eu vi um jovem dizendo que ia fazer jejum de urina. Ele não ia urinar. Deus. Não, e parece engraçado, gente, mas olha só o ponto que nós estamos chegando. Exato. A que ponto nós estamos descendo? E nós precisamos entender que nós estamos vivendo o século 21, estamos, mas Jesus ele ainda continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e levando para o céu. Exatamente. Nós tivemos uma pregação domingo, nosso pastor vice-presidente, o pastor Marcos Gouveia, ele pregou na sede sobre oração. E foi tão edificante aquela mensagem, mas tão edificante, tão atual. E ele dizia ali na pregação... Eu acredito que ele segue a nossa página, segue, né? Isso aí, pastor Marcos Gouveia. Pastor. E ele dizia no momento da pregação que nós estamos fracos espiritualmente porque nós deixamos de orar. Meu Deus. E ele disse algo que eu fiquei marcado. Ele falou, se você está reclamando da sua igreja, ore pela sua igreja. Se você acha que o seu pastor está errando, ore pelo seu pastor. Interessante do que você está falando, porque hoje parece que nós gostamos mais de botar defeito. Exato. Reclamar. É mais fácil eu reclamar com você do que eu ir para o joelho e pedir para Deus restaurar a minha igreja. Olha... É mais fácil eu procurar alguém para conversar e dizer críticas do meu líder, da regente, do que eu dobrar os joelhos e falar com o Pai. Você falando isso, eu lembrei de uma frase que eu vi, e a frase era assim: quando o irmão seu cai, qual é a primeira parte do corpo que você movimenta? Os braços e os pés, né? Por quê? Mas eu entendi o que essa frase queria dizer. Sabe qual é a primeira que movimenta? A língua. Exatamente. Cuida, aconteceu alguma coisa? Tá pecado. Mas nós, como cristãos, o que nós devemos fazer primeiro? Como você falou, estender a mão, sim, a oração, e não a crítica. Não, você caiu, você está em pecado. Não. Nós precisamos, como igreja, você que está nos acompanhando nessa entrevista, a oração continua sendo primordial. A oração continua sendo a essência. O jejum, nós precisamos, como igreja, jejuar, principalmente nos dias de hoje. Exato. Eu vi uma frase, Rodrigo, hoje também, porque eu gosto muito de ler e principalmente coisas atuais. E eu vi uma frase que no carnaval desse ano, eu não sei se foi no desfile ou se foi alguém que estava com uma placa, tá? Porque eu não assisto carnaval, gente. E tinha uma placa dizendo assim, Jesus ou inferno?
E as pessoas que estavam ali em volta estavam gritando, inferno, inferno. Então, assim, parece que as pessoas não sabem o que estão falando, o que é o inferno, né? Parece que as coisas hoje estão bagunçadas. Então, nós precisamos orar, jejuar, e a partir disso nós teremos cada vez mais nossos púlpitos cheios de exposição bíblicas. Exatamente. E Renato, tratando ainda da oração, depois eu queria fazer uma ponte para o jejum, ler um texto bíblico aqui. Sim, por favor. Mas eu quero ser bem pontual nessa questão da oração. Não tem como. Você quer ver o termômetro da sua igreja? Qual que é o termômetro espiritual de uma igreja? É o quanto a igreja ora, né? Não existe outro termômetro para você medir a temperatura espiritual da igreja que não seja a oração. As pessoas podem dizer, nossa, minha igreja é cheia, uma bênção a minha igreja, as campanhas lotam, os congressos lotam, só que o reflexo disso, Renato, é como está a oração da nossa igreja. Abrindo um parênteses rapidamente no que você está falando, hoje nós medimos avivamento de uma forma, sabe como? Pela a música, Exato. O barulho, ali o tanto que as pessoas estão alegres, só que alegria não é avivamento, barulho não é avivamento. É muito pelo contrário. Com certeza. Avivamento ele não parte ali de coisas feitas pelo homem, não é ensaiado. Eu não posso ir lá na minha igreja ensaiar um hino, o dia de Pentecoste, aquele belo hino do Matos Nascimento, né? Dia de Pentecoste, cantar, tocar um pandeiro, uma meia-lua e todo mundo se alegrar. Isso não é avivamento, Isso é porque emoção. Avivamento não é criado pelo homem. Exato. Avivamento, ele não segue a agenda do homem. Hoje é o dia do Espírito Santo. Sim. O Abacuque, ele pediu o avivamento, ele não fez o avivamento. Isso. E é interessante que o Abacuque orou pedindo avivamento. Senhor, em oração, os 3 capítulos do livro de Abacuque é envolto de Deus falando com o homem falando com Deus em oração. E no momento da oração, Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e a notifica, porque Abacuque não poderia avivar nada. Ele entende que o avivamento vem do Senhor e através da oração. Porque tudo aquilo que é provocado pelo homem, ensaiado pelo homem, agendado pelo homem, não é de Deus, é fogo estranho. Exato. Renato, você quer ver um outro avivamento bíblico que não envolveu o templo, mas que envolveu a reconstrução de uma cidade? É o de Neemias. Quando que Neemias começou a reconstrução? Orando. Meu Deus. Ele recebeu a notícia. E fizeram coisas grandiosas através Exatamente. da oração. Ele recebeu a notícia que o povo que estava em Jerusalém estava sofrendo, os muros estavam derribados, pedra sobre pedra, o povo vindo na miséria, e ele foi orar. Rodrigo, você como ama a palavra, um pregoeiro da palavra, me diga, Deus deseja verdadeiramente responder nossas orações? Deseja. Por que nós não oramos, será? Deseja. E é interessante, Renato, que orando você aprende a orar. É verdade. Orando porque você tem muito aprende isso, eu não sei orar. Orando você aprende a orar. Orando, quando você ora muito, graças a Deus você ora muito, você acaba aprendendo que tem certas coisas que você fala, meu Deus, não faz sentido eu orar desse jeito, não é assim. Você vai aprendendo no seu relacionamento com Deus que vai ter coisas que Deus vai ouvir, só que nem tudo Ele vai responder. Ele vai responder Concordo. O que é da vontade dele. Porque tem coisa que eu estou pedindo que não é bom. Exato. Agora você quer ver uma coisa, Renato? Mesmo Deus não respondendo tudo que nós pedimos, Ele ouve tudo que nós falamos. E sabe o que é interessante? É nos maiores momentos de batalhas da nossa vida, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse bate-papo. É quando nós entramos no quarto e nós dizemos, papaizinho, vem aqui falar comigo hoje. E você senta na cabeceira da cama, às vezes sem força para ajoelhar. E às vezes você ora tão pouquinho e chora mais do que ora. Mas eu lembro que Ana chorou mais do que falou. E isso também foi oração. Sim. Então pode ser que um jovem que esteja nos ouvindo agora, um irmão da igreja ou qualquer outro, esteja passando por um momento terrível de luta, que não consiga falar. Mas saiba que lágrimas também falam. O intuito da oração é se render aos pés daquele que pode ouvir. E é interessante que Deus, Ele está disposto a nos responder. Seja com um não, seja com espera, seja com sim. Porque até os nãos de Deus, eles são bênçãos para nossas vidas. Quantas coisas na minha vida que Deus ele disse não, que quando hoje, mais maduro, eu olho para trás e digo, se Deus tivesse permitido isso... Sim.
Às vezes não é nem coisa de você ter saído da presença de Deus, mas eu teria me dado mal, teria fracassado. Eu costumo dizer que o não é mais perfeito que o sim. Verdade. Porque o não é escola e o sim é realização. E é interessante que até na criação, a minha criação, minha mãe me criou muito bem, né? Sou órfão de pai, meu pai faleceu quando eu tinha 10 meses de idade. E minha mãe nunca casou, me criou sozinha, tá? Trabalhando, pagando aluguel, comigo pequeno. E minha mãe me deu uma boa educação e me deu muitos nãos. Os nãos me fez crescer, me fez ver que eu precisava batalhar para ter alguma coisa, precisava correr atrás. E até na igreja, você vai escolher. Você quer Jesus, então sirva Jesus de verdade. Exato. Seja de verdade. Então assim, eu aprendi, não, eu preciso, igual eu tô te falando. E aí passou eu andar com essas irmãs de oração, com esses pastores de oração, e aí eu fui pegando aquele gosto pela oração, fui entrando, e aí jejuava, e daqui a pouco você ia orar, daqui a pouco você comecei a receber convite para pregar, Sim. viajar, fui batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco você estava orando, pessoas estavam sendo curadas. Exatamente. Mas não era eu, era o fogo que ardia aqui. Exato. Através da oração, do jejum. E uma coisa que é interessante, Renato, que você citou, as coisas não aconteceram do nada. Não. Precisou orar bastante. Sim. Vocês estão no tema amanhã de Pentecostes, batismo com o Espírito Santo. Possa ser que amanhã ninguém seja batizado com o Espírito Santo. Mas a busca na oração vai gerar o batismo com o Espírito Santo. Eu ainda creio que nós, como igreja, você que está nos ouvindo, nós ainda vamos viver um grande avivamento. Amém. Eu creio que um dia nós ainda vamos ser parados no meio da rua, alguém vai dizer, eu preciso receber Jesus agora. Exatamente. Pessoas vão nos parar no supermercado e dizer, eu quero receber Jesus aqui. Pessoas vão passar na porta da igreja, vai entrar e vão parar o culto, mas não parar um culto fazendo bagunça, eles vão gritar e vão dizer, eu quero voltar para Jesus. Amém. E a nossa oração tem que ser essa. Eu acredito. O Renato, eu tenho um modo de falar com Deus que é peculiar meu, tá? E eu gostaria de passar isso para vocês. Sim. A minha esposa sabe disso. Eu ando muito de bicicleta, né? Para ir trabalhar. Eu vejo, hein? Eu gosto. E vocês Segue sabem, o Instagram do Rodrigo, hein? E eu vou ser sincero para você. Dos meus diálogos com Deus em oração, 90% são andando naquela bicicleta. Claro, prestando atenção, mas eu vou falando com Deus, orando. Deus, eu estou na sua presença. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, está me acompanhando. O Espírito Santo habita no meu coração. E é uma conversa com Deus, é 40 minutos de conversa, indo e 40 minutos voltando. É falando com Deus mesmo, sabe? E às vezes fala até em outros idiomas, idiomas do céu. Exatamente. Eu acho que eu contei isso no Bela Vista, quando eu preguei isso. Eu não contei, é um pequeno testemunho. Eu estava orando e indo trabalhar de bicicleta. E terminei a oração, comecei a louvar a Deus feliz, porque estava sentindo a presença de Deus e cantando e tal. E parou um cara no farol assim, eu respeito mesmo de bicicleta, acho que para não sofrer nenhum acidente, sou pai e esposo, né? Com certeza. Então vou devagarzinho e parei no farol. E o cara baixou o vidro e falou, rapaz, a paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor, meu irmão. Eu saí de casa aflito, mas quando eu ouvi você cantando, me deu uma paz. Aquele irmão começou a falar em línguas estranhas dentro do carro. O que eu fiz? Continuei louvando. Eu falei, Deus, obrigado. Isso é reflexo. Isso é andar com Deus. De andar com Deus, reflexo de oração. Por onde você passa, uma pessoa de oração, Renato, por onde ela passa, as pessoas querem ouvir ela, querem estar perto dela. Você pode notar que uma pessoa de oração não precisa estar chamando o povo vem até ele. Irmão, me dá um conselho, eu estou passando um problema, ora por mim, fala, me dá uma palavra, um direcionamento. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida com Deus, o próprio Deus faz as coisas. Exatamente. Eu costumo falar para muitos assim, olha, Deus fez uma promessa para você, fica tranquilo. Você não precisa movimentar nada, você precisa estar pronto. Vá se preparar, orando, jejuando, se for o chamado para pregar, vai fazer um curso teológico, se capacite, busque conselho, mas Deus forma os caminhos. Exatamente. E você sabe do que eu estou falando. Até na minha vida mesmo, coisas que parece que que aconteceu comigo aqui recentemente na nossa convenção.
Você não precisa formar. Exato. Você não precisa tentar fazer uma aliança de interesse. Exato. Não, só seja fiel Deus, ao Senhor. Deus te colocou no degrau que ele precisava no ministério, sem que você fizesse nada, orando. E isso é só um detalhe, Sim. porque tem várias coisas que Deus faz. E eu aprendi isso de verdade, Rodrigo. Eu não apresso as coisas. Glória a Deus. Eu falo, se Deus ele vai formar o caminho. Sim. Eu só vou me preparar. Eu não vou, eu preciso ali puxar o saco do irmão, preciso. Não, eu não faço. Quem anda comigo sabe, não precisa. Eu lembro o meu companheiro Augusto, né, de liderança lá na igreja, aqui no Bela Vista, quando foi me passado a liderança, eu falei, tá bom, mas eu quero formar uma equipe aqui, pastor. Ele falou, quem? Aí eu falei, tal pessoa, né, que era o Elias. Hoje o Elias, para você ver, hoje o Elias ele é líder também da Regional 5, e eu falei, eu quero o Augusto. Eu senti no meu coração, Augusto não me conhecia, eu não conhecia o Augusto, mas eu olhei e o Espírito Santo falou, é ele. E eu falei, pastor, eu quero ele. E na mente do Augusto, ele depois foi falar para nós, que chegou na igreja, e ali até a esposa dele falou assim, nossa, vai ficar muito tempo aqui, né, porque é uma igreja grande, tem outras pessoas aqui. Ele, não, tranquilo, vou ficar servindo ao Senhor. Mal ele sabia que o próprio Espírito de Deus já tinha apontado e disse, é ele que eu quero colocar. Glória a Deus. Sem fazer nada, sem me dar paz do Senhor, sem ir lá falar comigo, nada. E é assim que Deus faz. Então, assim, há uma chama, porque eu amo oração. Sim. Eu amo oração, eu gosto de oração, de verdade, eu gosto de oração. É muito bom. E a chama que arde dentro do meu peito, eu quero que outros sintam também o quão importante é orar, ter uma vida com Deus. E Renato, seguindo aqui o fluxo dessa conversa tão maravilhosa, eu acho impressionante que quando Deus quer se relacionar com um crente, e é o crente que não ora, e é o crente que não tem hábito de oração, é interessante que Deus vai dando umas provinhas, né? Sim. Porque eu Chama a atenção eu dele. tenho um dizer comigo que o crente na bonança, ele ora sim. Claro que ora. Eu jamais vou dizer que um crente não ora. O crente tem como dever orar. Mas, em contrapartida, a prova dobra a oração. E para quem não ora, a prova te obriga a orar. Uma doença, um desemprego. Deus precisa se relacionar com o seu povo. E quando o povo não ora, ele causa situações, mas Deus é mau, Deus é ruim, não. Ele precisa causar situações para que o povo se aproxime dele. Interessante, você tocando nesse tema, e aí nós já vamos desaguando para exposição bíblica. Amém. O que você acha, Rodrigo, de pregadores que não oram? Já nós estamos aqui nesse viés de oração, já caminhando para a palavra, mas o que você acha? Olha, Renato, eu já vi pregadores que não oram e Deus usá-los poderosamente. Mas por quê? Vou dizer por quê. Por misericórdia do povo. Por misericórdia da igreja. E não por misericórdia do pregador. Sim. Tá? Mas o pregador que não ora, eu acho que vai repetir um pouco o que eu falei. Ele é um falso pregador. Porque não há mensagem sem oração. E ele vai, em algum momento, daí, falar algo que ele não vive. E algo dele. Não tem como você falar uma revelação da parte de Deus sem que haja oração. Renato, sabe o que nós temos muito em nossos púlpitos hoje? Profissionais de púlpito. E não homens de oração. Pastor Hernandes Dias Lopes, um dos príncipes dos nossos pregadores, ele diz que a oração, ela precisa primeiro ser gerada em oração. Amém. E olha que nós estamos falando de um presbiteriano, que o povo julga de ser o povo gelado, né? Muito pelo contrário. Ele é bem quente. Quente, cheio do poder de Deus, viu? E ele diz que a oração... E não é só o que ele diz, é o que Paulo diz a Timóteo, né? Seja provado na oração, seja aprovado na oração, e que a sua mensagem venha debaixo da oração. John Wesley diz que a gente precisa jogar a nossa mensagem no fogo. E que fogo é esse se não é o fogo da oração? Que se não for o fogo da oração, é fogo estranho. É o fogo do movimento. O John Wesley, que é um dos pais do arminianismo, daquilo que... Isso é um outro assunto, né? Sim. Mas que rege as doutrinas da Assembleia de Deus até hoje, né? Um dos pais desses pilares. Se você for visitar a casa dele em Londres, né?
O chão onde ele ora tem 2 buracos, né? Onde ele orava. Um dia eu vou lá. Vou levar a mocidade do Bela Vista lá também. Diz a história que Billy Graham, visitando esta casa, ele ajoelhou nesse local onde tem as marcas, nada de idolatria ali, ele apenas quis ter a experiência e disse: Deus, me torne um homem de oração como Wesley foi, né? E nós vimos e acompanhamos como foi o ministério de Billy Graham. Então todo pregador, ele precisa de oração. Às vezes, como eu disse para você, eu estou orando Deus de bicicleta, e às vezes eu tenho um tema de um congresso ou de alguma campanha que a gente vai pregar, e eu leio a Bíblia em casa, faço algumas anotações e indo ali falando com Deus, Deus vai me lembrando daquela leitura, daquela devocional que a gente fez, e Ele vai me conduzindo, né? Coisas que só Deus faz, né? Esses dias Deus falou comigo de um versículo que eu amo, que é Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Amém. É o poder de Deus. Amém. E Deus na oração falou comigo, Rodrigo, e eu até disse isso no Vila Barros ontem, na palavra que eu dei lá no Vila Barros, que foi uma coisa que Deus me ensinou. Eu não vi nenhum livro de teologia, eu não vi no curso teológico, foi Deus que me deu essa revelação. O não se envergonhar é obrigação. Sim. E o poder de Deus é satisfação. Olha. E Deus me deu isso orando Amém. Em oração. E eu digo isso para você porque graças a Deus eu tenho contato com a palavra, graças ao bom Deus, Amém. Por misericórdia, porque nós somos trapos velhos e mesmo assim Deus nos usa pela sua graça. Mas não tem como Ele usar um pregador sem que o pregador ore. Verdade. Se eu pudesse dar uma palavra para os nossos jovens pregadores, que graças a Deus, antes eu estava com medo, dizendo, meu Deus, o que vai ser da nossa geração em oração? Eu acho que Deus está ouvindo a nossa oração, ouvindo a oração de muitos pastores. Tem se levantado uma galera boa para cantar, para orar, e eu fico feliz. E olha como eu gosto de ajudar esses meninos, viu? Amém. Fazendo agenda para eles, indicando, não posso ir, mas eu conheço um rapaz aqui abençoado, leva ele. Eu conheço uma cantora aqui que ora de oração, leva ela e tal. E é prazeroso fazer isso. Se eu pudesse dar um conselho para quem nos ouve aqui nesse podcast, ore. Pegue a sua Bíblia quando você for para a oração e não ligue o YouTube do canal do pastor Eliseu Rodrigues, não ligue o YouTube do pastor Eliseu Nogueira, todos esses outros pregadores que a gente tem, né? Vamos ficar citando o nome aqui, de repente dá até um problema, né? Mas falamos bom. Acompanhe o canal para você ver uma pregação depois que você orar. Sim. Vá para o joelho primeiro. Não queira ser um repetidor, Exato. Porque o Espírito Santo está ali para te revelar. Você até pode iluminar a respeito de um texto. Você pode até acompanhar ele para você tirar uma dúvida. Sim. Isso é legal, eu tenho meus pregadores prediletos, meus teólogos prediletos, que eu ouço muito eles. Mas eu preparo meu sermão na oração. Amém. Tem domingos que a minha esposa, ela está aqui. É bom andar com a esposa, que ela, se a gente mentir, pelo olhar dela, vocês sabem, né? Quando eu vou pregar ela sabe disso. Isso é eu não vou dizer um ritual, que é uma palavra muito pesada, mas um costume que eu tenho. Antes de sair, daqueles meia hora antes de pedir um Uber, eu sair com o carro, que seja, eu vou para a minha mesa, abro a Bíblia no texto que Deus me iluminou e falei, Deus, daqui para frente é com o Senhor. O Senhor me deu a palavra, eu sei que a fala é minha voz, mas fala através de mim. Não seja mais eu daqui. Daqui para frente, me usa para louvor e glorificação do seu nome. Eu acho que não existe pregador sem oração. O que é a exposição bíblica para você? A exposição bíblica é a exposição digna e pura da palavra de Deus. A exposição bíblica ela precisa ser simples e objetiva. A exposição bíblica não cabe cabe Deus. Amém. Todo grande expositor da palavra de Deus, é óbvio que dentro das suas ideias e da sua fala, a ideia central foi a Bíblia. Você vai ver que todo grande expositor não é um herege, é um homem de Deus. Sabe por que um grande expositor ele não é herege? Porque ele expõe a Bíblia. Qual é o sucesso de um pregador que expõe a Bíblia? Falar da Bíblia.
Você pode ver que o camarada que fala muito de si mesmo, ele se perde, e aí deixou de ser exposição bíblica. E aí não alcança ninguém. Exato. A exposição, já fala, é tirar da Bíblia e expor a Bíblia. Mas hoje o que nós estamos vivendo nesse contemporâneo, assim, em alguns casos, é as pessoas colocando na Bíblia o que não tem. Exatamente. É o contrário da exegese, né? Exegese, Exegese, né? Você coloca no texto você algo que não tem. vai com as suas ideias para a Bíblia, e quando não é assim que funciona. É a Bíblia que forma as nossas ideias. É interessante que você inventa coisas. Exato. Porque quando você não tem uma exposição fiel da palavra, você tem invenção. Exato. Você tira coisas que não existe. Um dia eu estava num culto e o pregador começou a falar que Jacó, sabe, era... Tem umas palavras assim, chulas mesmo, colocando coisas que não tem na Bíblia. Sim. Gabriel tá descendo lá no centro de Umbanda. Meu Deus. Mas se você... E isso não é ser crítico, mas a função de Gabriel... Não é. Ele é mensageiro. Você quer Ele ver? vai entregar uma mensagem, né, num ambiente... Não sei o que está acontecendo. Você quer ver, Renato, o que aconteceu agora nas mídias que bombou desse carnaval foi que uma sujeita bêbada, cheia de drogas, falou do Apocalipse. E uma outra sujeita pior falou que ia pisar e tal. Eu procurei nos meus teólogos, né, prediletos, e não vi ninguém falar nada. Só que eu vi falar os camaradas da baboseira. E o que eu entendi? Entendi que se o camarada ele é realmente um expositor bíblico, ele vai entender que não tem Deus em nada ali. Com certeza. Deus não se deixa escarnecer. A gente aprende isso na Bíblia, Rê. Verdade. A gente aprende isso na Bíblia. Deus não se envolve com confusão. Aonde a luz chega, não há trevas. E aonde há trevas, há ausência de luz. A própria conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele diz, porque Deus ama o mundo de tal maneira, Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desculpa, eu vou ter que falar isso. Os pregadores modinhas, né? Olha, Deus amou o mundo e tal. O expositor, lê o próximo versículo. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque quando a luz raiar, as obras deles vão ser manifestas. Então, é muito fácil eu dizer que Deus estava usando ali, sendo que eu poderia me calar e instruir quem está comigo e dizer, Deus não está ali. Porque se há trevas, há ausência de luz. E é interessante que eles pegam um texto isolado, como aquele que diz assim, nenhuma condenação há. Sim. E parou aí. Só que o texto não para. Continua. Aí, né? Nenhuma condenação há, mas para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aí deu problema, aí deu problema. Mas que andam segundo o Espírito. Ixi, aí deu problema. Porque não pode andar na carne. Exatamente. Para não ter condenação, você não pode andar na carne. Exatamente. E já tratando desse assunto da exposição e fazendo uma ponte com a oração, eu me lembrei agora da fala do pastor Marcos Gouveia no domingo, e ele disse assim, Deus pode ouvir todas as orações, todo mundo amém. E ele pregando no livro de Atos, capítulo 2, Timóteo, capítulo 2, ele leu, falou, não, o pecado impede que Deus ouça os homens. Meu Deus. Pregação bíblica, exposição. Não está preocupado com barulho, mas com instrução para o povo. Quer que Deus ouça as suas orações e elas sejam respondidas? Entra na oração já pedindo perdão. Rodrigo, para fazer uma conclusão, qual conselho que você daria para os jovens dessa geração, né, que é a nossa, que nós estamos vivendo, a respeito desses temas que nós falamos, oração, jejum e exposição bíblica? Amém. Jejum a gente falou pouquinho, né? Eu ia até ler um texto. Lê. Posso ler? Lê. Eu sei que nós já avançamos bastante. É tão bom falar de Jesus que a gente vai embora, né? Fazer a parte 2. E eu queria ler um texto aqui com vocês, em Isaías, que eu aprendi acerca do jejum na Bíblia. Então você está indo certo. Isaías 58 é um texto clássico do jejum, só que é muito esquecido, porque é um texto muito difícil, né? E
tem 2 versículos aqui que dá para resumir bem acerca do jejum, é bom a gente tratar com a Bíblia, né? Vamos lá, versículo 6. Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as cordas da maldade, que desfaça as ataduras das opressões, ponha em liberdade os oprimidos e despedace todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e não que te cubras, mas que busque socorro ao próximo? Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que Isaías nos ensina sobre o jejum? Que o jejum ele vem acompanhado de algumas coisas. Primeiro, oração. Ninguém jejua sem orar. Segundo, não se faz jejum para ganhar nada. Jejum bíblico não funciona para você conquistar um trabalho. Jejum bíblico não funciona para você ganhar um bem material. Sim, o jejum bíblico, você se dispõe de um alimento físico, né? De um alimento natural, para receber o alimento espiritual. Olha que interessante, o Isaías diz que depois que você seguir esses passos, que você estiver jejuando, e gente, desculpa, não existe jejum até meio-dia, não existe jejum tomando água, não existe jejum de chocolate, não existe o jejum do xixi lá que o menino falou. Sim. Jejum é se abster inteiramente de alimentos e de água. Verdade. E um jejum ele precisa seguir o fluxo corporal. Como é que eu faço o jejum? Vai uma dica, quando eu faço. Eu começo a parar de comer 7 horas da noite, porque eu conheço o meu sistema digestivo. Quando é de manhã, que né, a gente tem as funções corporais, o normal já foi tudo embora, né? Certo. O corpo já está vazio. Só que eu começo meu jejum às 8 horas da noite e vou entregar depois no outro dia, mais de 24 horas. Tá? Por quê? Porque eu entendo, segundo a Bíblia, que o meu corpo precisa estar vazio da alimentação física para que eu receba a alimentação espiritual. Amém. E eu vou posso dar um exemplo aqui do que eu vivi? Teve um feriado de carnaval, inclusive, eu sei que é muito subjetivo, virou bagunça, mas eu procuro fazer da maneira correta. Só que eu fiz isso, quando eu fiz essa experiência, eu estava namorando, tá? Então, para mim fazer isso casado hoje, eu preciso da autorização da minha esposa. E eu subi para o monte, levei a barraca, estava de folga da empresa e passei 3 dias em oração e jejum no monte, lendo o texto de Isaías e tudo mais. E o que aconteceu no segundo dia de jejum? O primeiro dia eu senti muita fome, eu e um companheiro que estava comigo. No segundo dia, nós estávamos ali e deu aquele sono, por volta de 2 horas da tarde, no segundo dia eu fui dormir. E eu sonhei, rapaz, que um anjo vinha até nós, na barraca que nós estávamos, com uma bandeja cheia de frutas. E nós conversávamos com o anjo e comíamos as frutas. Quando eu acordei, eu já estava sem fome alguma. E sentindo que eu estava cheio do Espírito Santo. E o que eu fiz? Cheguei em casa, o que não estragava, sim, peguei, fomos para a rua e entregamos para os pobres. Esse é o jejum que Deus se agrada. Você se abstém daquilo que você iria comer, reparte com os pobres, o jejum completo, tá? É o que Deus ensinou aqui em Isaías. Sim, eu prefiro até esse mesmo. Por que ele está falando isso aqui? Para a gente entender o contexto. Era um povo ruim, era um povo avarento, era um povo materialista, era um povo que se apegava com os bens materiais. Então Deus falou, vocês estão fazendo jejum tudo errado, vocês estão fazendo jejum para pedir coisas. Se você lê aqui no começo, por exemplo, rapidamente, clama bem alto e não te detenhas, levanta a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Veja que isso aqui é uma linguagem de correção. Ainda assim, eles me procuram todo dia, tenho prazer em conhecer os meus caminhos, como se fossem um povo que pratica a justiça e não abandonou a ordenança do seu Deus. Pondo em juízos corretos, tem prazer em se achegar a Deus. Presta atenção. Por que jejuamos, dizem eles, e não nos atentas para isso? Por que nos humilhamos e não o sabes? No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios,
exigis que façam todos os vossos trabalhos. Aqui, só para a gente continuar, depois vocês sim. podem ler em casa, a leitura ela é uma linguagem um pouco difícil, mas facilitando. O que ele está falando? Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês começou o jejum sem orar. Vocês estão cuidando dos negócios de vocês, cuidando da casa de vocês, cuidando do pai de vocês, e vocês não pensaram em se aproximar antes de mim para começar o jejum. Então, como você falou do jejum, acho que é bom, né, a gente dar essa leve orientação aqui, para que a gente entenda, gente. Existe uma grande diferença de voto e de jejum, de propósito. Você pode fazer um propósito, Deus, hoje eu vou me abster do alimento até meio-dia. A gente faz muito isso no domingo de manhã. A gente usualmente chama de jejum. Deus não acha graça nisso? Acha, é um propósito que você fez e você cumpriu. De uma consagração. Isso é um voto, uma consagração. Não é pecado você fazer isso. Agora a gente precisa orientar os nossos jovens da igreja o que é jejum. Sim. Tem gente que faz jejum para ganhar as coisas, isso é um absurdo. O jejum, resumindo aqui, se você não lembrar de nada do que eu disse acerca de jejum, lembre-se disso. Jejum não é para ganhar nada. Jejum é para que, o texto de Isaías fala, para que as algemas do pecado se desfaçam. Amém. Aqueles pecados de estimação que nós lutamos com eles todo santo dia, nós vamos vencê-los com oração e jejum. Amém. E aí nós vamos se aproximar cada vez mais de Deus. Tranquilo? Amém. Eu acho que não passei. Deu para entender, você que nos acompanha. Foi muito proveitoso, viu, Rodrigo, esse bate-papo. Que Deus te abençoe poderosamente. Sabemos que nós estamos vivendo um cristianismo tão contemporâneo que tem perdido muito essa base da oração, essa base do jejum, da exposição bíblica fiel, e ela é muito importante. Você que está nos ouvindo, que ouviu essa entrevista, comece a orar ao Senhor. Ah, mas eu não sei orar. Comece orando, vai sem saber. Não tenho vontade, vai sem ter vontade. O nosso corpo nunca vai ter vontade para orar e para jejuar. Vai ser vontade, como de joelhos, não consegue ficar de joelho, fica de pé. Exatamente. Você consegue ficar de pé, vai andando, como o Rodrigo mesmo falou, que vai para o serviço de bicicleta. Exato. Falando com Deus, mas tenha esse relacionamento de falar com Deus, tá bom? Segue a nossa página no Instagram, Vencedores por Cristo, tá bom? Aqui nós queremos agradecer o estúdio MPEV, foi uma benção, abriu essas portas para nós. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus e que Ele possa alcançar todas as pessoas que estão vendo essa entrevista e que esse fogo, essa chama possa acender nos corações. Amém. Obrigado, Renato, pelo espaço aqui. Vencedores por Cristo, amém. Obrigado também. Sempre nos tratando com muito carinho. Amém. É uma igreja que eu aprendi a gostar, admirar. Já amava muito seu pastor. Né? Uma bênção. Uma bênção de Deus. Através dele conheci vocês. Sim. Através dele conheci tanta gente bacana diante de Deus. Amém. E me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje e dizer que vocês continuem com esse projeto. Amém. Né? No nome de Jesus. Em nome de Jesus, que isso faz muito bem. Agradecer ao estúdio, né? MPEV, que cedeu espaço aqui. E o apoio também, né? MGR Artes. Isso, MGR Artes, né? Deus abençoe vocês. E, gente, obrigado, viu? E o nosso grupo aí, Vencedores por Cristo, né? Aqui é Jesus. Esse é o nosso lema. Aqui é Jesus. Ora para nós, por nós. Rodrigo abençoando amém. Todos os nossos telespectadores. Opa, deu uma falhada aqui, hein, gente? Mas vamos lá. Eu achei que você ia continuar igual aqueles pregadores que quando erra a palavra falam em línguas, né? Mas, terra, até aqui o Pai me deu. Amém. Muito bom. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós pedimos perdão ao Espírito Santo porque hoje nós pecamos tanto, Senhor. Caímos, às vezes falamos aquilo que não deveríamos ter falado. E nós queremos rogar perdão primeiramente a Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. E também perdão, amigo Espírito Santo, que sempre está do nosso lado, sempre nos ajudando. E que às vezes a gente se esquece que o Senhor está ali. Às vezes, devido à correria do dia, o estresse, aquilo que nós ouvimos, nós acabamos por falha, negligência ou até mesmo por nossa humanidade. Ó amigo Espírito Santo, obrigado por estar com a gente todos os dias. Amém. Obrigado por andar conosco. Obrigado porque o Senhor está aqui nessa entrevista, amém. O Senhor está aqui nesse estúdio, nós sentimos o calor amém. Da Tua presença aqui conosco. Muito obrigado, amigo Espírito Santo, e também, meu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado por enviar Jesus. Pelo sacrifício que Teu Filho amado fez na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados.
Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por despertar o pastor Renato Bernardes com esses temas tão importantes, exposição da palavra, jejum segundo a Bíblia, Senhor, e também, Jesus, oração. Desperta, Pai, a gente a orar. Ajuda a gente a orar, Senhor. Desperta a gente de madrugada mesmo, Senhor. Não deixa a gente dormir enquanto a gente não orar. Faça, Pai, um reboliço na nossa casa, na nossa família. Se for preciso, Senhor, alguma coisa acontecer para que a gente desperte, faça, Senhor, mas não retire de nós o Teu Espírito. Senhor, se porventura alguém que ouviu essa entrevista está prestes a morrer espiritualmente, ajuda este jovem, ajuda esta jovem, este servo, esta serva a se levantar mais uma vez em oração. E usa também, Senhor, a gente como instrumentos, Pai, para que ajude, para que ore, para que corrija, para que instrua, por amor e por louvor da sua glória. Obrigado por esse estúdio, por aquele que cedeu esse estúdio, obrigado pelos patrocinadores, prospera a vida deles grandemente, Pai, que através deste ato, Senhor, desta sala, desta reunião, deste apoio que eles estão dando para o grupo Vencedores por Cristo, eles possam colher os frutos que o Senhor tem para dar. Obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui e nós nos encontramos logo com o nosso segundo episódio, que será uma benção. Tchau, Deus abençoe.